Muito bem, meus irmãos, boa tarde novamente. Bom estarmos aqui, mais um encontro da escola. Hoje a gente começou um pouquinho diferente, né? Descontraindo já com o coffee break. A gente vai testando formatos aí. E que bom que você está aqui, né? Hoje alguns irmãos estão em Maringá, tem a conferência de milagres, né? Então alguns irmãos não puderam estar presentes, mas que bom que você veio. E com certeza você vai sair daqui inspirado, pode ter certeza disso. Eu quero só trazer algumas atualizações para a gente poder dar sequência aqui. Primeiro, alguns lembretes, até a data de amanhã, 31 de maio, já termina o mês de maio, nós temos o formulário mensal a ser preenchido. É importante que você preencha esse formulário, é um acompanhamento do seu mentor, para ele entender como que está o grupo. É importante que você preencha, a gente tirou um relatório ontem, ainda tinha bastante gente que não preencheu, então não esqueça de preencher, faça o quanto antes, o prazo é até amanhã, até o final do mês, tá bom? E agora, virando o mês de junho, vem aquele novo acompanhamento, o quarto pilar agora, finalmente a gente entra no quarto pilar, que é formação de caráter, lembra? Formação de caráter. E a gente vai fazer esse acompanhamento através de um formulário trimestral. Então, agora a gente já caminhou aí um trimestre, 3 módulos, né? Foram 4 meses, na verdade, mas foram 3 módulos estudados. Então, a gente já consegue ter uma fotografia melhor da turma, né? E esse relatório, ele vai servir de ferramenta para o mentor poder acompanhar você nesse pilar formação de caráter. Então, você vai responder o formulário, o líder de GA e o líder de ministério também vai responder um formulário e a gente vai compilar tudo isso. Então, a gente deve encaminhar isso mais tardar na primeira quinzena aí do próximo mês, tá bem? Você vai receber esse formulário a ser preenchido. Pode avançar. Sobre a formação, nós já estamos finalizando agora no mês de maio a terceira matéria ou terceiro módulo, Introdução à Teologia. No encontro de hoje, o que a gente vai tratar, a roda de conversa, a palavra que vai ser ministrada aqui, é referente a esse tema. Cada encontro é referente ao tema do mês. Então, nós já avançamos aí três matérias e agora, no mês de junho, vamos entrar numa nova matéria, que é Cristologia. Só para a gente sentir a febre aqui, como é que está o avanço da turma. Vamos lá. Quem conseguiu ou está quase concluindo Introdução à Teologia, ou Teologia para a Vida? Levanta bem a mão aí. Oh, glória! Glória a Deus! Eu estava com medo de fazer essa pergunta, pastor. Quem ainda está em ética cristã? Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Ética. Quem ainda está em liderança? Então tá bem, a turma está bem, pastor, graças a Deus. Ó, você que está em ética, vários alunos nos vieram dar um feedback, né? Pastor, que matéria difícil, né? Um negócio filosófico e tem que ficar lá refletindo demais. E é natural que a gente encontre um obstáculo grande numa matéria como essa. A gente imaginava isso, né? Uma matéria realmente mais reflexiva. Mas olha, não desanime. Fala para o irmão do teu lado aí, não desanime. Persevere. Você passou ética, o resto você tira de letra, entendeu? Então, já no começo, já no começo, pensa nisso, né? Você vai passar a ética, o resto você vai que é uma beleza, tá bom? Claro que cada matéria tem sua dificuldade, mas ética realmente é um tema difícil. Então, não desista, não desanime. Tem um feriado aí pela frente, aproveita o feriadão aí. Já reserva a agenda lá na tua casa, fala, agora vocês não me incomodam, feriado eu vou estudar, entendeu? Aproveita esses momentos aí para colocar em dia, tá bem? Quero falar um pouquinho da próxima matéria, só para você já ficar antenado, virando o mês agora em junho, a gente inicia Cristologia, estudo a respeito de Jesus Cristo. Olha que maravilha, né? Uma matéria inteira, você vai amar essa matéria, uma matéria gostosa de estudar. Só para dar um panorama, né? A abordagem bíblica de Jesus, a abordagem sistemática, a obra de Cristo, os ofícios de Jesus, uma entrevista a respeito de discipulado, a cruz de Cristo, a razão da cruz, a realização da cruz, vivendo sobre a cruz, a ressurreição de Cristo, da ressurreição à segunda vinda,
Cristo na teologia de Paulo. Olha que coisa gostosa, hein? Hã? Você estava estudando antes lá, ética, né? Quantos assuntos lá complicados, ética subjetiva, ética não sei o quê. Agora ali, ó, olha que maravilha, hein? Pode passar, pode passar. As avaliações, duas provas objetivas, uma já na metade do curso, que facilita também. Avaliação 3, comentários sobre heresias, porque toda heresia, o que é uma heresia? Vai ter uma matéria aqui, você está matriculado na matéria de heresias? Quem está matriculado em seitas e heresias? Você vai aprender lá, né? Mas uma heresia, normalmente, ela pega o evangelho e mais alguma coisa, né? Ela pega Jesus e mais alguma coisa. Então, por isso que esse tema está aqui. Heresia é tudo aquilo que é Jesus, mas mais acrescenta mais alguma coisa, né? Então, uma das avaliações é um comentário sobre heresias. E vai ter um filminho para você assistir, fazer uma resenha. Tá moleza demais, hein? Que é isso? É mamão com açúcar, hein? Não pare. Persevere. Continue. Vai ser benção. Eduardo, tem mais alguma coisa aí? Data limite para conclusão, sempre o final do mês, tá? Então, final de junho, a data limite. Lembrando que essa data limite é uma sugestão para a gente caminhar junto. Pastor, perdi a data, não consegui. Tudo bem, meu irmão. Se ajeita aí, dá um jeito. Se coloca junto com a turma aí o quanto antes. Essa data limite é uma sugestão, não quer dizer que a gente vai bloquear o teu acesso, tá bom? É para você ir acompanhando a turma aí. Pode avançar, Edu. É isso aí. Vou chamar aqui o Sandro. O Sandro vai compartilhar essa palavra hoje. Deus abençoe, Sandro. Amém, irmãos? Só um minutinho, deixa eu me ajeitar aqui. Soltar o cronômetro. Amém, irmãos? Enquanto eu estava estudando essa matéria, pensei em fazer alguns apontamentos que podem ser úteis, tanto para o aprendizado daquilo que está no livro, quanto algumas coisas, talvez que complementem, mas que são muito importantes para a nossa vida de estudante da Palavra de Deus. A gente começa a estudar a Palavra de Deus e nunca termina, né? E tem alguns princípios, alguns pontos que são bastante importantes que a gente pegue para orientar nós no estudo da Palavra de Deus. Bom, mas antes de começar, vamos orar rapidamente, amém? Senhor, muito obrigado, Pai amado. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Obrigado, Pai amado, pela Tua Palavra. Essa palavra que cruzou tantos séculos até chegar nas nossas mãos. Obrigado pela vida de cada irmão que transmitiu essa palavra até chegar a nós. E ajuda-nos, capacita-nos, Pai, a entendermos a Tua palavra bem, para aplicarmos em nossas vidas e para também transmitirmos para frente. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em primeiro lugar, a Bíblia deixa bem claro a importância do ensino correto dos temas bíblicos. Veja, Jesus disse em Mateus 22, 29, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Para quem que ele disse isso? Essa frase Jesus disse para os saduceus. Saduceus era a seita judaica que controlava o serviço no templo de Jerusalém. Certo? Eles eram altamente intelectualizados. Eles sabiam intelectualmente. O problema é que, a partir daquilo que eles estudaram, eles tiraram conclusões erradas. Então, todo aquele conhecimento intelectual não estava ajudando a vida deles. Porque as conclusões que eles extraíram, por exemplo, eles tiraram a conclusão de que ressurreição não existia. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, eles não tiraram uma conclusão correta de tudo aquilo que eles estudavam. Certo? Então, em primeiro lugar, meus irmãos, não basta entendermos intelectualmente a Bíblia. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender corretamente os temas bíblicos. Esse é um trabalho de uma boa teologia. Paulo também fala em várias passagens da importância da sã doutrina. Por que ele fala tanto em sã doutrina? Porque já havia doutrinas doentes.
havia doutrinas doentes no judaísmo, começou a existir doutrinas doentes no cristianismo e continuou existindo. E durante esses 21 séculos, a igreja volta e meia tem que se levantar para combater uma doutrina doente e fazer com que a sã doutrina se firme. Certo? Paulo já falou sobre isso em várias das suas cartas. João falou sobre isso na primeira carta de Pedro, combatendo a heresia lá do gnosticismo. Enfim, heresias já começaram a entrar na igreja já no primeiro século e foi um trabalho de resistência apostólica lutar contra doutrinas erradas. E, meus irmãos, isso é extremamente importante, por quê? Porque o funil cronológico para a volta de Cristo está cada vez mais apertado e Jesus disse que um dos principais sinais do tempo do fim seria o aumento do engano. O aumento do engano. Jesus fala isso em Mateus 24, Paulo fala isso em 1 Timóteo, em 2 Timóteo. O aumento do engano vai ser muito grande, vai ter muito mais heresias. Aliás, a gente percebe que tem sido ressuscitadas algumas heresias que já tinham sido vencidas lá atrás e voltam, de vez em quando volta, né? Então, meus irmãos, é muito importante entendermos teologia. O livro, ele foi muito bom, muito prático, muito sintético, e ele preferiu não usar alguns termos técnicos que se usa geralmente numa escola teológica. Mas eu pensei que é importante que os irmãos conheçam, porque daqui a pouco alguém pergunta, você estudou aquilo, você estudou, mas não sabe o nome. Então eu vou trazer aqui hoje, tá? Nós vamos começar os primeiros capítulos do livro, eles tratam sobre o quê? Eles tratam sobre bibliologia e alguns princípios de hermenêutica. Bibliologia, estudo da Bíblia, e hermenêutica, a arte de interpretar. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus decidiu se revelar. Essa é a aula 1 de teologia. Deus decidiu se revelar. Se Deus não tivesse se revelado, nós, enquanto seres humanos, não teríamos capacidade de compreendê-lo. Porque nós estamos muito mais distantes da grandeza de Deus do que uma formiga em relação a nós. A distância é bem maior. Certo? E assim como as formigas são incapazes de entender o ser humano, assim nós somos incapazes de entender a Deus, senão em função daquilo que Ele revela. Então foi um ato de misericórdia de Deus se revelar ao ser humano. O Salmo 119 deixa isso bem claro. Do versículo 1 ao 6 ele fala da revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, né? Uma noite diz a outra noite, um dia diz outro dia o quê? A revelação de Deus por meio da natureza. Só que depois, do verso 7 ao 11 do Salmo 19, ele fala da revelação especial. A tua palavra é perfeita, a tua palavra é vida, a tua palavra... Então, é as duas formas como Deus se revelou. Revelação geral, por meio das coisas criadas. Revelação especial, por meio da palavra, daquilo que Ele revelou aos profetas. E é um princípio muito importante que nós temos que entender. Deus não revelou tudo de uma vez só. A revelação especial de Deus foi progressiva e cumulativa. Um exemplo que a gente tem disso, meus irmãos, é Êxodo, capítulo 4, né? Êxodo capítulo 6, verso 2 a 4, quando Deus fala para Moisés: eu me revelei aos patriarcas, mas eu não disse o meu nome. Mas agora para ti eu estou dizendo o meu nome. Então veja bem, já tinha acontecido bastante coisa, mas o seu nome especial Deus não tinha revelado. Por quê? Porque Deus, Ele decidiu se revelar, ponto 1. 2, essa revelação foi cumulativa. Ele não revelou tudo de uma vez só, certo? Foi progressiva. Isso, meus irmãos, é extremamente importante entendermos. Por quê? Porque às vezes uma teologia ela se desenvolve de forma defeituosa por não entender isso. A pessoa pensa algo que a Bíblia diz sobre determinado assunto e constrói uma doutrina, mas ela não vê o que a Bíblia continua a dizer sobre aquele assunto ao longo da história. Vamos pegar o exemplo do sábado, por exemplo. O exemplo do sábado é clássico, né?
Deus cessou a sua obra de criação e santificou e descansou no 7º dia. Ali não tem nenhuma ordem para guardarmos o sábado. Aí depois vem a ordem para guardar o sábado, lá em Êxodo, um dos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, guardará o sábado. Só que depois vem Jesus dizendo, vocês entenderam errado o sábado. O sábado apontava para mim. E depois nós temos a conclusão do tema em Hebreus, quando fala assim, sabe o que é o sábado? O sábado era um ato profético, era entrar no descanso de Deus. E você, quando aceita Cristo, você entra no descanso de Deus. E nós estamos esperando agora o descanso definitivo com Deus, que é estarmos no céu. Mas a pessoa, ela não fez essa construção, ela não entendeu que a revelação é progressiva, ela pinça uma coisa lá do Velho Testamento, que tinha uma função profética, continua praticando aquilo como se a função profética já não tivesse se cumprido, cria doutrina e é capaz até de abrir igrejas em função disso. Então, entender o caráter progressivo e cumulativo da revelação bíblica é fundamental. Fundamental. E, meus irmãos, Jesus Cristo foi o ápice da revelação de Deus. A Bíblia deixa bem claro, Deus falou no passado muitas vezes de diversas formas aos profetas, mas agora falou pelo Filho. O ápice da revelação especial de Deus se chama Jesus Cristo. O máximo que a gente pode conhecer sobre Deus se chama Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. As suas atitudes, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, tudo isso é o máximo que Deus revelou ao homem. Esses pontos, meus irmãos, são muito importantes, porque eles alinham a forma de compreendermos e estudarmos a Bíblia. Outro ponto importante, descritivos, indicativos e imperativos. É muito importante que a gente entenda isso. Meus irmãos, a hermenêutica bíblica demanda entender o conceito disso. Descritivos são passagens que descrevem fatos, eventos, comportamentos. Não necessariamente aprovando-os ou não. Certo? Indicativos são passagens que indicam quem Deus é, quem o homem é, quem Jesus é, quem a igreja é, quem o Espírito Santo é, são os indicativos. Por exemplo, Deus é amor, é um indicativo. O homem é pecador, é um indicativo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é um indicativo. Ao lado desses, nós temos os imperativos, que são os mandamentos, as exortações, as proibições, passagens que dizem o que Deus quer que a gente faça ou não faça. Nós temos que entender isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque houve problemas históricos nesses 21 séculos de igreja por não fazer essa diferenciação. Por exemplo, a Igreja Católica diz que Maria é a mãe da igreja. Por que é a mãe da igreja? Não, porque Jesus na cruz disse para João, cuida da minha mãe. E João ali representa a igreja, então a igreja agora é filha de Maria. Veja, em nenhum momento o texto é indicativo. Ele não diz, Maria é a mãe da igreja. O texto só traz um fato. Jesus pediu para João cuidar da mãe dela. E pediu para a mãe dele. E pediu para a mãe dele cuidar de João. Só descreveu o fato. Em cima desse fato, em cima do descritivo, se criou um indicativo. Aqui nasce a heresia. Outra coisa, meus irmãos, faz alguns anos, acho que uns 2 anos, por exemplo, isso daí não é só privilégio do mundo não evangélico. Teve um pregador famoso que pregou nos Gideões, lá em Balneário Camboriú, por exemplo, que igreja pintada de preto está errado biblicamente. Por quê? Porque lá em Atos diz que Paulo entrou onde estava pregando num lugar onde tinha muitas candeias. Muitas luzes, muitas candeias, e que, portanto, ter igreja preta, pintada de preto, é errado. Meus irmãos, o texto não é normativo, ele não é imperativo, ele está descrevendo que tinha muitas candeias, e o Eutico ficou com sono e caiu. Porque luz de vela dá sono mesmo.
o texto, a passagem é meramente descritiva, mas a pessoa leu aquilo como indicativa e criou um imperativo. Nós temos que entender essa diferença. Entendendo essa diferença, a gente evita cair em confusão. Princípios e modos de aplicação. Isso é muito importante, meus irmãos. O próximo slide. Nós temos que entender, os princípios da palavra de Deus são imutáveis. Nunca vão mudar. A forma de cumprir os princípios é mutável. Então eu trouxe aqui a imagem, por exemplo. É o mesmo princípio. Um no século I, um no século XXI. É o mesmo princípio. Qual que é o princípio? A adoração a Deus. A forma de cumprir o princípio se altera conforme a cultura, conforme o local, conforme a época. Certo? Por que que isso é importante, meus irmãos? Porque também, às vezes, as pessoas criam teologias em cima, não de princípios, mas de usos e costumes dos tempos bíblicos. Tem igrejas que dizem, por exemplo, que é errado a mulher vir para a igreja e não botar um véu na cabeça. Mas isso, meus irmãos, era a forma de cumprir um princípio, não era o princípio. Qual que era o princípio? O princípio é demonstrar submissão ao marido que é submisso a Deus. Está lá em Coríntios. Por quê? Porque Corinto era um porto e as prostitutas rapavam a cabeça. Ponto. Então a mulher que vinha para a igreja, para ser diferenciada da prostituta, deixa o cabelo crescer, se não tem cabelo crescido, bota um véu. Porque andar careca pela igreja vão julgar mal você. Havia uma cultura, havia um contexto, e sobre esse contexto criou-se uma regra. Mas a regra não é o princípio. Qual que é o princípio? Submeta-se a Deus. Submeta-se, seja uma mulher submissa ao seu marido e submeta-se a Deus. Eu pergunto para vocês, no século XXI, a mulher botar um véu na cabeça significa que ela é submissa ao seu marido? Submissa a Deus? É uma forma de cumprir o princípio que já não comunica o que o princípio quer dizer. Você vai buscar a mulher ser submissa de outras formas, o seu homem também tem que ser submisso a Deus, a Cristo. Então, meus irmãos, uma coisa é diferenciar qual que é o princípio e qual que é a regra transitória para cumprir o princípio. Tá? Um pouco sobre trinitologia, teontologia, cristologia e pneumatologia. Trinitologia, estudo da Trindade. Teontologia, estudo de Deus Pai. Cristologia, estudo de Deus Filho. Pneumatologia, estudo de Deus Espírito. Meus irmãos, isso daqui é o seguinte. A maioria das seitas, das heresias, desde os tempos apostólicos até hoje, bate na Trindade. Alguma forma bate na Trindade. Só que, meus irmãos, esse é um mistério. Por que é um mistério? O que é mistério na Bíblia? Mistério na Bíblia é aquilo que a mente humana é incapaz de entender se não for revelado por Deus. Isso é mistério, conceito de mistério, certo? Que o casamento, por exemplo, entre homem e uma mulher espelha a relação de Jesus com a igreja. É um mistério. Se Paulo não revelasse lá em Efésios, nós não teríamos condição de entender isso. É um mistério, certo? E a Trindade é um mistério. Mas é um mistério que foi revelado. Como é que isso funciona? Como é que 3 é 1? A nossa mente pequenininha, para pensar Deus, não é capaz de entender tudo. Porque se a gente entendesse Deus, nós seríamos Deus. A nossa mente é muito pequenininha. O fato é, meus irmãos, a Bíblia diz, existe um só Deus. Indubitável, existe um só Deus e existe 3 personalidades que compõem esse único Deus. A Bíblia diz isso. O Filho não é o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Filho e Jesus, o Espírito não é o Pai. Mas todos são Deus. É isso, é essa fórmula. São 3 pessoas diferentes. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe por quê. Próximo slide, por favor. A Bíblia chama o Pai de Deus, chama o Filho de Deus e chama o Espírito de Deus. Chama o Pai de Senhor, chama o Filho do Senhor, chama o Espírito do Senhor. Chama o Pai de Santo, chama o Filho de Santo, chama o Espírito de Santo. Chama o Pai de Eterno, chama o Filho de Eterno, chama o Espírito de Eterno. Chama o Pai de Criador, chama o Filho de Criador, chama o Espírito de Criador. E assim faz com o título de Salvador, verdadeiro, vida, onisciência, onipresença e autor da ressurreição.
Como é que isso procede? Não sei, eu sei que é revelado e eu creio, porque nós somos o povo da palavra de Deus, amém? Nós não temos que andar atribulados a respeito disso. Isso é o que Deus nos revelou, ponto final. Amém, glória a Deus por isso. A Bíblia, inclusive, usa fórmulas trinitárias. Ela fala batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nome, a palavra grega para nome ali está no singular. Há um nome, mas ele fala 3 nomes. Por quê? Porque é trindade, é Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. É o nome, não é nos nomes, né? Vocês vão ser batizados nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito. Não, é no nome, um só. Pai, Filho e Espírito, os 3. A bênção apostólica em 2 Coríntios 13:3. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Nós temos que entender isso, meus irmãos, porque tem sido ressuscitado esse tipo de heresia. Certo? Outra, meus irmãos, exclusividade de Jesus. Esse é o ponto que o mundo menos compreende e nos acusa de intolerantes. Meus irmãos, é bem claro na Bíblia, acho que faltou uma frase ali no slide, na hora dele transformar. O único caminho, verdade e vida. Não tem outro caminho. Não tem outra verdade, não tem outra vida. Ah, mas você está sendo intolerante. Meus irmãos, por acusação de intolerante, os nossos irmãos do passado já morreram também. Já aguentaram. Mas a palavra sobreviveu a eles. Em tempos de relativismo, parece que é intolerância falar que Jesus é o único caminho, verdade e vida. O fato é que é. Eu sou o único pai do Bernardo. Pô, mas existem mais 4 bilhões de homens na face da terra, mas eu sou o único pai do Bernardo, do Heitor, do Vicente, não tem outro. Ah, mas você está sendo intolerante. Não, estou sendo verdadeiro, é honesto, eu sou o único. Ponto. Mas as pessoas dizem, ah, mas como assim? Mas tem Buda, mas tem Maomé, mas tem não sei o quê. Não, meus irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como o Espírito Santo vai te dar sabedoria para apresentar essa verdade, ora para Ele e vai apresentando. O fato é, não flexibilize essa verdade. A segunda frase que não apareceu ali, mas está, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Até o Papa andou reconhecendo ultimamente que o título de medianeira é indevido para Maria. Não sei como é que a cidade ali vai fazer. O fato é que 1 Timóteo 2,5 deixa claro, há um só mediador, há uma só ponte entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Ponto. Amém? Sobre pneumatologia, estudo do Espírito, alguns pontos também. O Espírito Santo habita no salvo, mas a vida do salvo pode ampliar ou restringir a atuação do Espírito Santo. A Bíblia é claríssima em dizer, o Espírito Santo é selado no crente, ele não é retirado, ele não passa por visita, ele não é hóspede no corpo do crente, você é a habitação do Espírito Santo. Mas a Bíblia deixa também claro que a intensidade de atuação, de influência, de poder, de manifestação do Espírito Santo na tua vida, não depende do Espírito Santo, porque se fosse por ele, você seria cheio dele, depende da tua atitude. E aí a Bíblia fala bem claramente, não entristeçam o Espírito Santo. A Bíblia também fala, não apague o Espírito Santo. Não quer dizer que o Espírito Santo como pessoa possa ser apagado, mas a influência dele na sua vida pode ser apagada pelas tuas atitudes. Quando você deixa as obras da tua carne falarem mais alto do que a atuação dele. A Bíblia fala para não andarmos na carne. A gente pode andar na carne e não no Espírito, isso é um pecado. E vai restringindo a atuação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós podemos encher-nos ou não do Espírito. Então veja bem, uma coisa é o Espírito estar selado, uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. É essa a questão. Presente ele sempre está, presidente depende de você. Da forma como você deixa ele presidir a sua vida. Um pouco de antropologia teológica e a martiologia, que é a doutrina do homem. Meus irmãos, pontos para nunca esquecermos. Está no livro. O ser humano é uma criação maravilhosa, indiscutível, mas foi afetado pela queda. Nós somos essa contradição. Nós somos,
a especial criação de Deus, mas nós fomos contaminados profundamente pelo pecado. Por isso, nunca nós podemos nos achar imunes ao pecado. Nós sempre teremos que estar em vigilância para não cair no pecado. Porque Deus, quando a gente se salva, quando nós fomos salvos, nós somos libertos da condenação do pecado. Mas libertos da presença do pecado, é só naquele evento lá de 1 Coríntios capítulo 15, quando diz que o nosso corpo será transformado e receberemos um corpo onde o pecado não vai mais estar. A presença do pecado é algo que ainda existe em nós. Outra coisa, meus irmãos, quanto mais forte a luz da casa, mais se revela as pequenas sujeiras. Você vai buscar mais a Deus, você está aqui fazendo escola ministerial, jejuando, orando, tendo teu tempo devocional, o Espírito vai começar a te apontar também, mas corrija isso daqui, corrija aquela outra coisinha ali. E sempre vai ter uma coisinha a mais. Por quê? Porque quanto mais forte a luz, mais aparece. Mas glória a Deus por isso. Porque Ele quer nos corrigir para nos edificar e nos salvar. Uma questão, meus irmãos, que eu já fui perguntado algumas vezes, e foi um problema que a gente teve lá em casa. Um dos meus filhos, um dia uma época, ficou perturbado com essa questão aí do pecado sem perdão. Será que se eu pensei alguma coisa contra Deus, isso é blasfêmia e daí eu não tenho mais perdão? Meus irmãos, entendam o seguinte. O pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo, o livro fala muito bem aqui na página 52. O maior pecado praticado pelo homem, para o qual não há perdão, é a rejeição de Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador pessoal. O Espírito Santo aponta para a salvação que há em Jesus Cristo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que implica não reconhecer a Jesus como Messias. Veja bem, Jesus não fez nenhum milagre antes de ser enchido do Espírito Santo no batismo. Depois, por quê? Porque ele tinha se esvaziado quando desceu dos céus à terra. Filipenses capítulo 2. Jesus se esvazia de sua glória para habitar entre nós. Quando ele é enchido pelo Espírito Santo no batismo, ele sai iniciando seu ministério e fazendo sinais, fazendo milagres. Então, quando Jesus curou, quando Jesus expulsou o demônio na frente daqueles incrédulos, os fariseus, no caso aqui do contexto de Mateus 22, era o Espírito Santo na vida de Jesus fazendo sinais que apontavam que Jesus era o Salvador. Quando os fariseus dizem, esse homem está expulsando demônios pelo príncipe dos demônios, é ali, rejeitando o sinal do Espírito Santo de que Jesus era o Messias, rejeitando e ainda acusando que aquele poder de expulsar demônios vinha do diabo. É isso que foi o pecado imperdoável. Não é um pensamento tolo que, infelizmente, até o inimigo talvez, de alguma forma, com alguma coisa que bota na sua visão, você passou pela sua cabeça. Não, meus irmãos. É você estar ali com evidências que Deus está te dando, de que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, e você resiste à obra do Espírito Santo mostrando que Jesus é o Salvador. Esse é o pecado que não tem perdão, porque você fica sem salvação. Amém? Um pouco sobre soteriologia. O que é soteriologia? É o estudo da salvação. E aqui é bem importante entendermos isso, meus irmãos. Salvação tem um caráter tridimensional. Salvação não é só momento, não é só processo e não é só destino. É tudo junto. A Bíblia fala disso. Ela fala de salvação como momento. Deus nos vida, pela graça são salvos. Você recebe a salvação quando você recebe Cristo como teu Senhor e Salvador. Mas a Bíblia diz também em 1 Coríntios 1,18, vocês estão sendo salvos. Por quê? Eu já vou explicar. E depois ela fala lá em 1 Pedro 1,9, que a salvação das nossas almas é o alvo da nossa fé. Então não quer dizer que a gente não é salvo e é só alvo. Não, nós já somos salvos. Ao mesmo tempo, a salvação se desenvolve em processos que a teologia ao longo da história dividiu nessas 4 fases. Justificação. Porque o justo pagou a tua conta, agora você que era injusto é sentenciado como justo. Você é justificado. Você é declarado justo diante de Deus, porque a tua conta foi paga. Você era injusto, mas o justo pagou a tua conta. Isso é a justificação.
Regeneração é o nascer de novo. Você estava morto, você nasceu para uma nova vida. É a regeneração. Mas aí é a fase de cura da alma, no sentido de você buscar a santificação. Quem se converte aqui na igreja? Fica pronto assim? Plim! É assim? A gente sabe que não. Por isso que a gente tem acompanhamento, nós temos tanto o ensino bíblico, tem vida vitoriosa, né? Temos o 30 semanas. Por quê? Para a pessoa ser curada, ser limpa das coisas que estão na sua alma. É a salvação continuando como processo. E, enfim, a salvação tem um alvo final, que é a glorificação na ressurreição ou no arrebatamento, quando teremos o corpo glorificado e não teremos mais a presença do pecado. Por quê? Porque nós somos salvos, mas o cabelo continua ficando branco, a apoptose continua acontecendo nas células, né? A cartilagem vai se desfazendo, porque a salvação plena, total do corpo é um estágio ainda a alcançar. Se a gente não entende isso, às vezes tem crente que não batalha, que não segue, que não persevera, que não busca a santificação, não busca continuar esse processo, certo? Tem que ter cuidado com isso. Eu acho até um pouco perigoso, o calvinismo tem um pouco disso, sabe? Ah, perseverança do crente, você foi salvo para sempre. Eu também creio que você fosse verdadeiramente salvo, você é salvo para sempre, sim. Mas não fique assim, descuidando da tua... Vai batalhar para se santificar, vai continuar. Não é porque Deus promete a perseverança dos santos que você não tem que botar empenho nessa perseverança. Então vamos lá, vamos buscar se libertar ainda. Nos libertarmos das coisas que nos prendem. Isso é muito importante. Um pouco sobre eclesiologia, o estudo da igreja. Isso tem que estar bem firme também, meus irmãos. Pedra fundamental. Participar da comunidade da fé é parte indissociável da vida cristã. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe. Jesus deixou isso bem claro em João capítulo 3, versos 34 e 35. Ele fala assim: vocês serão reconhecidos como meus discípulos por amarem uns aos outros. Como é que eu vou amar uns aos outros se eu não ando em comunidade? Como é que eu vou viver sozinha, vou ser um eremita? Eu vou enfiar numa caverna? Aí é fácil amar. Eu amo a humanidade enfiado lá dentro de uma caverna. Eu amo a humanidade. Mas não, meus irmãos. Amar uns aos outros implica a gente se cutucar, a gente se aproximar, a gente ter os nossos relacionamentos. Entendeu? Então, é necessária a vida em igreja. Jesus veio para salvar a igreja. E todos os mandamentos recíprocos: amai-vos uns aos outros, tende paz uns com os outros, honrai-vos uns aos outros, vivem em harmonia uns com os outros, confessai-vos os pecados uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, né? Servir uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Todos os mandamentos recíprocos, aqueles que têm uns aos outros, são mandamentos que demandam vida em comunidade. Ademais, meus irmãos, Jesus deixou orientações claras para a disciplina na igreja. Como é que você vai ter disciplina na igreja se você não participa da igreja? A Bíblia deixa claro como um imperativo. Lembra do conceito de imperativo? Imperativo em Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Não deixem de se congregar, como é o costume de alguns. Então, já no primeiro século, esse movimento aí de desigrejado, eu sou crente, mas não vou na igreja, não é coisa do século 21, é coisa do século I, a ponto do autor de Hebreus ter falado: não deixem de se congregar, porque tinha gente que achava que podia. Efésios capítulo 4 diz dos dons ministeriais, os dons de governo, é para um edificar o outro. Os dons espirituais, em 1 Coríntios 12, 14, é para um edificar o outro. É necessária a vida em comunidade. E mais, a igreja precisa ter liderança. A Bíblia fala sobre a instituição de liderança, requisitos de liderança. Isso tudo tem a ver andar numa comunidade. Angelologia, meus irmãos. Meus irmãos, são os pontos aqui. O que o livro fala já está muito bom. Só para a gente lembrar. A aula lá do professor, lembra que ele falou que os anjos são fortes, são belos, né? De fato são. Mas isso não pode
fazer com que a gente pense em adorar anjo, em rezar para anjo, em pedir para anjo. Na nossa comunidade não é muito comum, mas existem comunidades que é muito anjo, muito anjo. E ele tem um destaque mais do que Jesus. Não é um destaque bíblico, certo? Os anjos são co-servos, são servos como nós. Por outro lado, meus irmãos, eles são fortes. E aqui estou indo mais para o lado do anjo do mal, os demônios. São fortes. Então, a Bíblia é bem clara, no livro de Judas, meio-irmão de Jesus, filho de José e de Maria. O livro de Judas deixa claro, você diz, Deus te repreenda, você não vai... Então, por exemplo, tem muitos rios circulando no Instagram, vou dar bicuda na cara do cão, já viram essa? Vou dar bicuda. Isso não cabe. Você não vai dando bicuda na cara de cão nenhum, porque se você não é capaz de dar bicuda na cara de um cão solto, que está na rua, porque você vai ser mordido, muito menos você tem que dar bicuda na cara do demônio. Ficar provocando, ficar zombando. O demônio pode achar que você quer ver o quanto esse cão morde? E, sabe, se você tiver brecha na tua vida, ele vai morder. Então, não fique zombando. Tenha respeito. Não medo, mas respeito aos limites. Tá? Outra coisa, o que demônio fala não é doutrina. Parece bobagem falar. Mas eu já percebi assim, até num linguajar evangélico, aquela pessoa, ela estava possuída de uma pombagira. Gente, pombagira? Pombagira é uma terminologia que vem lá da Umbanda. Quem que diz que existe pombagira? Eles. E quem garante que eles não estão mentindo? Então, você está se apropriando de uma terminologia, de uma nomenclatura, de uma forma de pensar o mundo espiritual que não está vindo da Bíblia. Está vindo dos terreiros. Então, não fique dando nome para demônio, fique expulsando em nome de Jesus. Você não precisa ficar querendo entender o mundo espiritual mais do que a Bíblia fala. Esses cuidados que é bom a gente ter. Escatologia, meus irmãos, estudo do fim dos tempos. Aqui é interessante só pontuar o seguinte. Meus irmãos, a curiosidade sobre o fim dos tempos é natural. Certo? É natural. O problema é quando a curiosidade vira especulação ao invés de estudo sério. Eu já estou me encaminhando para o final. Curiosidade sobre o fim dos tempos, todo mundo tem. Mas você tem que pegar essa curiosidade e transformar em estudo, e não em especulação. Não em rios de Instagram. Existe uma bênção em Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz: felizes são os que leem as palavras dessa profecia, felizes os que ouvem e guardam o que está nela escrito. Então, existe uma bênção liberada para quem estudar Apocalipse, para quem estudar as coisas do fim. Existe uma bênção bíblica, mas é para quem estudar. Para quem ouve, lê, guarda, não é para quem fica especulando, tá? E, meus irmãos, dar atenção às certezas e não às dúvidas, não às teorias. Então, por exemplo, 7 certezas que a gente extrai. Cristo reina glorioso no plano espiritual, Apocalipse capítulo 1. Cristo conhece a cada comunidade da fé, elogia o que precisa ser elogiado, repreende o que é repreensível. Muita coisa terrível vai acontecer até o juízo final, mas a salvação é garantida, que é o selo de Deus. O inimigo vai querer imitar a trindade, assim como tem Pai, Filho e Espírito, vai ter besta, anticristo e falso profeta. O mundo e seu sistema, a Babilônia, são condenados. Haverá ressurreição dos mortos, juízo final, e o destino dos salvos é maravilhoso. Ponto, certezas. Não fica agora, pega essa certeza, Jesus Cristo vem, o capítulo final é maravilhoso. Glória a Deus. A pessoa fica, não, mas o calendário diz isso, o calendário, entendeu? Às vezes a pessoa fica presa aos detalhes em vez de dar importância para as certezas. E para encerrar, qual que é o propósito da escatologia? Dar esperança. Ele fala lá em Apocalipse capítulo 1, felizes os que ouvem e guardam, não é apavorados os que ouvem e guardam, não é com medo os que ouvem e guardam, é felizes os que ouvem e guardam. Então tudo que a gente tem que estudar sobre os tempos do fim é para nos dar esperança e santa expectativa no retorno de Jesus
e não medo ou pavor. Amém, meus irmãos? E vamos continuar estudando teologia para o resto da vida, amém? Glória a Deus, obrigado.